Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, mais uma vez falando sobre uma tecnologia bem maneira. Hoje a gente vai falar sobre Elixir, essa framework JavaScript. Não, brincadeira. Essa linguagem aí que tem mostrado um potencial absurdo nos últimos anos, sendo adotado por grandes empresas. E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí, mais uma vez, com o Jorge Guimarães, trazendo aí conhecimento e abrilhantando nosso podcast. Obviamente, como vocês sempre sabem, eu não estou sozinho, estou nessa bancada com essas duas feras no mercado. Estou hoje com a Ana Gonzaga, a nossa querida Dona Grace, a nossa agilista, que faz as coisas acontecerem nesse podcast. Olá, mundo! Então hoje a gente vai descobrir o elixir da felicidade. Não. E estamos aqui com o Clécius, que sempre fala de Java, mas a vontade que ele tem mesmo é de programar Elixir. Olá, mundo! E aí, pessoal? É hoje que a gente vai fazer um PodTag de química? Vamos falar de um tal de elixir aí? E o nosso convidado de honra, pela terceira vez, marcando aí um hat-trick, o Jorge Guimarães, que já falou de Elixir agora, né, alguns poucos episódios atrás, e hoje, com pedido de muitos e, obviamente, aquilo que já estava caminhando, um episódio de Elixir tinha que ser com ele, obviamente. Boa noite, Jorge, obrigado por ter vindo. Boa noite, olá, mundo. Hoje que a gente vai descobrir aí, eu quero falar pra vocês aí, largarem todas as suas linguagens aí, todo mundo entrar aí no bonde do Elixir. Olha só, hein, o desafiozinho. Anda. Programadores Ruby Rails, hora dessas. Uau! Não, o galera de Rails já sabe disso, né? Eu quero agora levar a galera de Node. Falar assim, ó, não tem motivo nenhum pra você usar Node aí, ó, vamos pro Elixir. Aí eu concordo, cara, eu concordo. Essa é mais fácil, né? Eu sou Node-Zete, hein? Vamos ver se no final desse episódio eu tô programando Elixir ou se eu convenci você a largar. Não, brincadeira. Acho que o contrário é mais provável. Bom, e fazendo aquele convite maroto de sempre, entre na nossa comunidade do PodTag, podtag.com.br. Lá em cima você vai acessar o link do Discord, você vai ter acesso à nossa comunidade. Acho que já passamos de 500 pessoas lá. A gente sempre compartilha muita coisa maneira, você já sabe o que você escuta em todos os nossos episódios, mas nós falamos de tecnologia, nós falamos de desabafos, nós falamos de jogos, nós falamos de um monte de coisa bem legal. Não só desenvolvimento, apesar que desenvolvimento e tecnologia é a nossa maior paixão, a gente fala sobre várias coisas. Então, se você quiser comentar sobre esse episódio, quiser saber um pouco mais, entra na comunidade que a galera vai estar lá para ajudar você. E lembrando que essa temporada é trazida em parceria com a Impulso Network, então os links vão estar na nossa descrição e todos os links citados ao longo desse episódio vão estar no nosso site podtag.com.br. Você vai clicar na capa bonita e você vai ter acesso a todos os links. Para quem não te conhece ou não ouviu os episódios anteriores, que inclusive eu recomendo, Jorge, se apresenta aí rapidão pra gente. Boa, eu vou falar bem rapidão. Eu sou cofundador da Plataforma Tech, é uma consultoria de software que foi criada lá em 2009 e foi onde o Elixir foi criado, né? Meu sócio, José Valim, criou o Elixir dentro, né? Enquanto a gente estava trabalhando na Plataforma Tech. Hoje a Plataforma Tech já não existe mais, não opera mais, e eu tenho uma startup chamada Source Level, que nasceu como uma ideia a partir da Plataforma Tech, onde a gente faz revisão de código automatizado e métricas de visibilidade de equipes e tudo mais, para ajudar na gestão dessas equipes, ajudar os CTOs aí das startups e das outras empresas como um todo. É isso aí. Olha aí, pô, show de bola. Legal que a gente já começa a emendar a pauta, né? Porque o início ali a gente começa a falar do histórico, mas quando ele se apresenta já começa a falar do histórico da linguagem. Aí você sabe que o convidado é Faz bom, parte né? da história. Exatamente. O negócio do histórico é engraçado, que é bom que eu tô só de janelinha, né? O coitado do Valim teve o trabalho todo de criar a linguagem e tal, eu tava ali só acompanhando, mas eu ainda ganho os créditos, né? Tem gente que fala que eu sou criador da linguagem e tal, eu até falo, não, calma, gente, não é pra tanto assim não, sei usar, conheci desde o comecinho, mas ajudei, né, a financiar, né, eu fui um dos que paguei o salário do Valim, né, pra ele criar essa linguagem, né, então a gente brinca bastante com isso. Olha a carteirada, hein?
Não, pô, beleza. Pra gente começar, então, puxando um pouquinho de histórico, antes da gente entrar nos detalhes da linguagem, por que do Elixir? Por que que ele veio, o que que ele tem de diferente, assim, que motivou a criação de uma nova linguagem? Por que que ela veio como interesse aí da plataforma Tech e acabou viralizando para outras empresas? Legal. Vou contar um pouquinho da onde o Valim, ele até acabou tendo essa necessidade, né, de criar o Elixir e tal, e estava bem atrelado àquele momento lá em 2000 a plataforma Tech foi criada em 2009 e a gente começou a fazer bastante projetos Ruby on Rails, né? A plataforma Tech se tornou referência, né, no Brasil e no mundo de Ruby, de Rails, com né, muita gente contribuindo para o framework, inclusive o Valim, né? O Valim, antes de ser conhecido como criador do Elixir, ele era conhecido como o primeiro brasileiro dentro do core team do Rails, né, que foi onde ele começou aí a ganhar fama aí nesse mundo open source, né? Então era o primeiro brasileiro que estava lá discutindo o que ia entrar ou não dentro do framework Ruby on Rails, né, bem famoso aí. Na época, o pessoal estava escrevendo o Rails 3, e uma das coisas que tinha de problemas que o Rails 3 estava tentando resolver era essa questão de concorrência, de você conseguir servir mais de um request web ao mesmo tempo. Então tinha uma série de problemas, né? Você acabava lidando o jeito normal de você resolver isso, né? Naquela época era você subir uma instância nova, um processo novo Ruby e colocar isso debaixo de um load balancer lá, né? De um Apache, de um Nginx, alguma coisa assim. E você gastava muita memória RAM, né? Porque um processo Ruby não é um processo muito simplesinho, né? Não é tão pesado assim. E o pessoal do Rails 3, que estava escrevendo o Rails 3, queria fazer um jeito de servir mais de um request ao mesmo tempo e tal. E isso causa uma série de problemas, não só no Ruby naquela época, mas toda linguagem, todo framework web acaba tendo que lidar com isso de formas diferentes, ou não lida e fala assim, olha, a gente vai lidar só com um request, você vai ter que instanciar processos novos e gastar mais memória RAM também, né? Como era o jeito antigo. E o Valim acabou trabalhando bastante nessa funcionalidade no Rails 3, deram lá um jeito, funcionou mais ou menos bem para aquela época, e aí ele ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Tipo, como é que outros ambientes e outras linguagens compiladas, interpretadas, outras VMs, outros ecossistemas, como é que esses caras resolviam isso, né? Todo mundo Java, já desde aquela época tinha as threads nativas, as green threads e tal, e aí ele foi pesquisando tudo isso e encontrou o Erlang, que é aquela linguagem da década de 80, que muita gente tem medo, porque todo mundo fala que tem uma sintaxe super feia, ruim de lidar e coisa e tal. E aí ele foi pesquisar melhor sobre, beleza, além da linguagem, né? O que tem aí nessa VM que é tão interessante? Quando ele foi pesquisar a fundo, ele viu que, poxa, um monte de coisa que a gente tá tendo problema com Ruby, com Python naquela época, Python pra web e tal, o pessoal do Erlang já tinha resolvido. E aí ele ficou com muita vontade de trazer uma roupagem, entre aspas, uma cara nova, uma cara mais moderna para esse ecossistema do Erlang. E foi daí que começou o Elixir, assim, essa foi a ideia dele. Mas que legal, então a ideia partiu basicamente de participar do processo de criação dentro do Ruby e entender as limitações que o Ruby tinha ali para crescer. Exatamente. Acho que isso é interessante porque o pessoal mesmo tem uma piada comum na comunidade de desenvolvimento, né, que o Ruby não escala, né, então você tem hoje em dia não é mais verdade, mas uma época foi, né, e eu acho que isso vai muito do design da linguagem. Quando a linguagem ela é projetada de uma determinada forma, que aplicar concorrência ou altíssima concorrência, né, escalabilidade acaba se tornando muito caro e muito complexo. E talvez aí nessa pegada como você falou, o Erlang tinha isso dentro da estrutura da VM, ou seja, na estrutura da linguagem também, né, já era dentro do projeto. Então seria basicamente um Ruby para Erlang, o Elixir? Eu diria que trouxe muitas ideias da comunidade de Ruby para dentro do Erlang, porque uma coisa bacana que eu acho da comunidade Ruby, e aí eu sou super enviesado para falar bem, porque putz, é onde eu conheço bastante, gosto de ir nos eventos e tal. Essa comunidade que nasceu dentro do mundo Ruby, dentro do mundo Rails, ela traz uma série de coisas legais, né? Então, era uma galera super preocupada em trazer métodos ágeis para dentro do desenvolvimento de software, a testar tudo, a ter uma suíte de testes automatizadas muito bem feita,
feito. Então, acho que é uma das poucas comunidades até hoje em que pega mal você lançar, por exemplo, uma biblioteca sem testes, né? Uma coisa mal testada e tal. Então, ela trouxe uma série de coisas legais, foi uma inovação nessa época, assim, não tanto por causa da linguagem, mas por causa dessas outras boas práticas, né, que o Ruby popularizou, consolidou, né, deixou, né, como padrão para todo mundo. E aí o Valim quis levar isso para dentro desse ecossistema Erlang, onde essas coisas não estavam tão bem, né, o tal do developer happiness, né, a felicidade, as ferramentas para deixar o desenvolvedor de software feliz, para aquele ecossistema não estavam tão legais quanto em Ruby, em Python, mesmo em JavaScript, né. E teve uma época, claro que no começo ele foi montando sem essas coisas, né, ele foi montando a sintaxe, tem a história dele que ele apagou uma boa parte depois porque não estava fazendo sentido. A ideia dele era criar um modelo de objetos dentro do Erlang, e aí ele abandonou essa ideia depois, e teve um momento que ele teve que apresentar isso para os restos dos sócios, né, da plataforma Tech e falar, e aí? Ó, galera, tô achando que isso daqui é legal, tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo na plataforma Tech também, em termos de metodologias ágeis, de entrega contínua, de trazer valor para o cliente final, e eu preciso de tempo agora, né? Então, basicamente, ele falou assim, ó, vocês topam não me alocar mais em projetos, né, e não bilar mais minhas horas, né, dentro dos clientes, para eu ficar full time fazendo aqui o Elixir e tal. E na época foi uma baita de uma aposta, meio que às cegas ali que a gente fez, né? A gente acreditava muito que era uma ideia legal, mas, pô, não tinha como prever esse sucesso todo da linguagem, né? Você vê, empresas gigantescas usando Elixir, eventos animais acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, e é muito bacana ver que isso nasceu aí por um brasileiro, né? E dentro de uma empresa brasileira, né? Acho que é super bacana. Não, com certeza. É até um orgulho ter uma linguagem dessas partindo de um brasileiro, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? De olhar só as coisas que o pessoal monta lá fora, que é bom, né? E é legal a gente ver a gente exportando um conhecimento desses. E aí, até pegando o tópico que você colocou de popularidade, cara, da linguagem, tipo, em que pé nós estamos hoje de popularidade, assim? Você comentou de eventos e tudo. Como é que tá esse crescimento? Porque o maior problema de uma linguagem não é nem sintaxe ou os desafios técnicos. É criar uma comunidade em volta, né? Criar interesse por parte das empresas e criar desenvolvedores para suprir esse interesse por parte das empresas, né? Então, é uma balança bem complexa de você estruturar ali para uma linguagem se popularizar propriamente dita, né? Exatamente. Eu gosto de falar de popularidade, eu gosto sempre de mencionar a ElixirConf Estados Unidos, né? O evento lá, cresceu muito rápido, assim, em poucos anos. Ano passado, acabou de rolar, inclusive, teve 1 ou 2 semanas atrás a versão virtual desse ano, né? Claro, né? Tá tudo virtual agora. E eu fui no ano passado pro evento, acho que juntou 900, 1.000 pessoas pra falar de Elixir por 2 ou 3 dias, agora eu não me lembro. Então é um evento relativamente grande. Eu já cheguei aí, grande assim, né? Pros padrões de uma linguagem menor, né? Eu já cheguei aí na RailsConf também, né? Na conferência de Rails nos Estados Unidos. E aí eu fui numa época que o Rails estava bem grande aí, tinha 3.500 pessoas. Claro que se você pegar conferências aí de Java, C# e tal, vai ser uma coisa muito mais gigantesca que isso, até porque tem um patrocínio muito maior aí de empresas bancando aí toda a questão de marketing da linguagem, né? Mas se você for pensar que Elixir é uma linguagem, enfim, open source, mas que não só open source, mas que nasceu sem uma grande empresa por trás bancando essa adoção da linguagem, né? Não tem um Google por trás, não tem nada do tipo. Pô, eu acho que é um baita de um sucesso. E a comunidade, acho que mais importante até do que os números, essa comunidade que se formou em torno do Elixir é uma comunidade muito bacana, é muito inclusiva, muito disposta a receber pessoas novas. Eu acho que isso é super legal. Então, você vai nos eventos, aqui no Brasil, lá fora, você vê que o pessoal tem uma preocupação muito grande em saber, em que nível você tá aprendendo isso e tal, poxa, olha aqui o caminho das pedras, tá tendo dificuldade, a galera se ajuda, e usando bem a palavra comunidade mesmo, tipo, me lembra muito a comunidade de Ruby aqui no Brasil, lá no comecinho, 2009, 2010, por aí, que era uma comunidade relativamente pequena, que todo mundo se conhecia e todo mundo se ajudava para construir coisas cada vez maiores, né? Então, a dica que eu dou, assim, para quem quer participar de uma comunidade bacana, aprendendo uma linguagem nova e conhecendo uma galera super, super bacana de conversar, Elixir é a melhor das escolhas, com certeza, e participar desse
crescimento da comunidade aqui no Brasil e no mundo, de forma geral, é bem bacana, assim, porque você acaba dá uma sensação tão legal de, poxa, eu tô participando de um negócio, sei lá, tão grande e ao mesmo tempo conheço as pessoas que estão fazendo isso acontecer, sabe? Então, eu acho que vale a pena aí, mas claro que eu não confio só em mim, porque eu sou sou super enviesado a falar bem de Elixir, né? Não, com certeza. Eu tô aqui pra fazer papel de advogado do diabo, mas vamos lá. Eu adoro fazer isso com qualquer linguagem, porque eu acho que isso ajuda a consolidar conhecimento. Menos com Java. Com Java, não, daí, nossa. Não, Java é meu queridinho, né? Java, daí eu sou o cara que só fala bem. Mas, assim, eu acho que um termo que você citou aí, comparativo de comunidades e tamanho e popularidade, o que me admira, na verdade, é o fato de linguagem ser tão nova, né? E já tá desse tamanho. Surgiu num país que muitas vezes não tem tanta visibilidade pra isso e já tá uma conferência no exterior aí com 1/3 do que seria de uma linguagem muito mais popular, né? Então, comparar, por exemplo, com Java, igual o Luiz falou, é até covardia, porque o Java tá fazendo 25 anos, né? Então é totalmente contrário, assim, você tentar comparar a popularização. Então, o tanto que ela cresceu nesse pouco tempo, acho que foi digno de nota, né? Isso é legal comentar, sim, e especialmente porque a linguagem ela é nova, mas é legal mencionar que o ecossistema é um ecossistema das antigas, né? Da década de 80. Então, assim, a VM, a Virtual Machine da linguagem, as bibliotecas que você tem dentro do core do Elixir são baseadas no Erlang, né? Então, o Elixir hoje ele não conseguiria ser o que é se não tivesse aí esses 30, quase 40 anos quase de Erlang aguentando porrada pra caramba, sendo uma plataforma super resiliente, tolerante a falhas, enfim, com uma série de propriedades super diferentes, que eu até mencionei quando a gente estava falando de programação funcional, mas um monte de coisa que só dá pra fazer nesse ecossistema. Então, assim, é uma linguagem nova, mas já, né, nascida dentro de um ambiente bem testado aí, né, battle tested, né, quando o pessoal fala, né. Inclusive, né, dá até pra brincar aí com Java, falando assim, negócio lá do modelo de atores, do Erlang, não sei o que, é tão bom, que o pessoal teve que fazer uma versão mais ou menos aí, que é o Aka, e jogar aí dentro da JVM, né. E assim, pegando essa parte do ecossistema, até eu acho que o Elixir, além de ter enfrentado a questão de ser algo novo e desconhecido, sem ter uma grande empresa por trás, ele também está na questão do paradigma, né? Porque um paradigma não é uma orientação ao objeto, não é algo que estava em voga. Então tem aquele degrau a mais. E aí, pra gente colocar um comparativo aí pro pessoal que tá vindo pro funcional, cara, assim, só pra gente dar uma visão geral. O Elixir versus Clojure, Erlang, Haskell, F#, Scala, essas linguagens que hoje se propõem a ser funcionais também, né? Ou seja, compartilham o mesmo nível de interesse. Por que Elixir é mais interessante ou não é? Por que eu deveria olhar para ele? Então, só pra gente ter uma perspectiva aí frente ao mercado de funcional, que não é um mercado muito grande, né? Não é um mercado muito grande, né? Não agora, mas tá crescendo. Tá crescendo e, cases legais aí de várias empresas, várias fintechs buscando funcional por causa das propriedades até de imutabilidade, enfim, né? De você compor, modularizar mais o código e coisa e tal. Mas eu acho que se for comparar com outras linguagens funcionais, por exemplo, Clojure, Haskell e tal, eu acho que acaba sendo uma diferença, é que o runtime do Elixir, Erlang, é tão diferente dessas outras que permite a você fazer coisas em termos de concorrência e tal, muito diferentes, assim. Então, é como se você tivesse um problemão que já foi resolvido lá atrás, na década de 80, de distribuição de código, de milhões de pacotes e mensagens sendo trocados, e você tá com isso já disponível para fazer seu servicinho web, sua API web, que vai conseguir aguentar muita porrada, né? Então, por exemplo, se for comparar com Clojure, tem uma certa similaridade em vários conceitos. Elixir foi bastante baseado, especialmente a parte de macros, foi baseado na parte de macros do Clojure, mas claro que a grande diferença aí começa pela sintaxe, né? Acho que Elixir acaba sendo uma sintaxe muito mais amigável de você trabalhar do que usar a sintaxe de Lisp do Clojure, apesar que eu curto bastante, mas eu sei que assusta muito mais, né? Então, se você vê uma sintaxe em Elixir, você vai ver que você vai conseguir entender. Se você tá vindo do mundo de Node, mundo Ruby, do mundo Python, você vai ver que é bem parecido, você não vai estranhar tanto assim. Então, eu acho que Elixir tem essa vantagem da sintaxe ser mais amigável até do que a do Clojure, apesar de se inspirar bastante aí. E
E aí tem a vantagem de não usar JVM, né? Poxa, a gente precisa ter concorrência, né? A gente precisa ter competidores aí, né? A gente não fala aqui, né? Isso eu concordo. A JVM tá muito confortável no cenário dela hoje. Exatamente, cara. A gente tem que ter concorrentes, né? A gente fala assim, não, tem que ter mais concorrência e tal pra ter ideias melhores e tal. E, pô, JVM, já todo mundo já conhece, né? Vamos usar alguma coisa diferente aí e tal, né? E aí, até comparando com outras linguagens funcionais, né? Que nem Haskell, né? O pessoal brinca bastante que é uma linguagem super difícil, até aquela questão de tipagem e tal. Elixir, assim como Clojure, tem uma tipagem dinâmica, né? Não é uma tipagem estática e tal, como Haskell e Scala, por exemplo. E até por causa disso, eu acho que até facilita essa transição, assim, de quem não tá tão acostumado com paradigma funcional e tal. Mas também tem uma questão legal que eu acho que a linguagem, o Erlang, na verdade, ele foi feito, ele não foi pensado para ser funcional. Então, eu acho que isso que é bacana. Ele foi pensado para resolver um problemaço de engenharia de telecomunicações e software para isso. E aí, eles desenharam alguns requisitos do sistema que eles queriam e viram, poxa, a gente tá falando então que não pode compartilhar estado, que tem que ser por troca de mensagens, E aí acabaram inventando um paradigma e falaram, poxa, se a gente fizer uma linguagem que respeite essas regras, vai ajudar muito esse problemão. E aí, depois que eles deram a conta, falaram, não, isso aqui é uma linguagem funcional, tem imutabilidade, tem uma série de propriedades funcionais, né? Não tem objetos, né? Também não é procedural. E aí, eu acho que essa é uma grande vantagem, assim, do ecossistema, que ela não foi criada para ser funcional só por ser funcional, porque é um paradigma novo, porque melhora a legibilidade do código. Não, isso tudo vem como efeito colateral de resolver um problemão lá de telecomunicações que os caras precisavam resolver e tal. Então eu acho que essa origem mais de engenharia, né, entre aspas aí, eu acho que é uma grande diferença entre qualquer outra linguagem que você compare com Erlang e com Elixir. Fez sentido? Acho que até me embananei um pouco na explicação aqui. Não, isso fez sentido. Deu pra entender, assim, essa pegada da linguagem de ser quase uma DSL, né? Mas para um problema de performance, algo estrutural, não algo de domínio, né? Mas ser algo mais voltado para um ponto específico, que seria aquele problema que eles tiveram de performance, né? E aí até eu trago um questionamento a respeito da linguagem, para quem hoje está olhando para ela e pensando quando que eu posso aplicar isso. O que eu posso fazer com essa linguagem? Assim, eu não quero programar um foguete, eu quero fazer um CRUD, mas beleza, pode ser um CRUD que vai ser usado por milhões de pessoas. É aplicável? Não tô usando aquele velho canhão para matar uma mosca? Pode dar um norte para nós aí a respeito de onde se aplica, onde é vantajoso aplicar, onde não seria? Cara, dá para fazer desde aplicações web server-side rendering, né? Então você ter, aliás, esse é um outro ponto polêmico aí. Eu acredito que 98% dos casos que eu já vi não deveria ser usado single page applications, e você renderizar HTML no servidor deveria ser o melhor dos casos aí para a grande maioria das aplicações. Olha que essa dá uma discussão muito boa, hein? Pode virar um episódio, hein? Essa eu quero para discutir. Mano, essa e Elixir serve muito bem para isso, porque você consegue renderizar HTML no server-side e atualizar com sockets, WebSockets e tal. Dá para fazer só uma API web e você consome isso do seu Reactive, do seu Vue.js e através do browser. A questão de WebSocket no Elixir, na verdade, seria a cereja no bolo, assim, porque você consegue... É nisso que o Elixir é bom, em você deixar conexões abertas. Então, tem benchmarks aí da galera fazendo 5.000 conexões no mesmo servidor, e um servidor simples, 5.000 conexões simultâneas ao mesmo tempo. A gente tá conversando aqui entre a gente através do Discord. O Discord consegue aguentar 11 milhões de usuários ao mesmo tempo conectados nos servidores deles, usando o Elixir. Eles usam o Elixir para fazer isso. O WhatsApp é um caso de Erlang, então ele consegue manter requisição aberta, né, entre cliente, entre o seu celular e os servidores, também aguentando não sei quantos milhões de usuários em cada servidor que eles tinham na época, né, foi antes deles serem comprados pelo Facebook. Então, assim, o WebSocket, que normalmente é o que a galera de Node fala bastante, não, Node aqui, WebSocket é super simples e tal. No Elixir você deixa o negócio aberto lá, rodando. Então, para aplicações de chat, funciona bem pra caramba. Aplicações que você precisa ter alguma coisa real-time, assim, de saber, a pessoa tá online, não tá. Isso funciona muito bem. Já hoje a questão, por exemplo, de vídeo, de algum
algum tipo de reconhecimento facial, ele se daria bem também, né? Essa parte de reconhecimento facial eu até preciso ver, mas daria sim, você consegue ter aplicações de inteligência artificial em cima disso, qualquer coisa que envolva conexão TCP vai funcionar muito bem Elixir. Inclusive o pessoal do Slack estava experimentando fazer a parte de vídeo, né, que eles anunciaram e ainda não tem, né, estavam pensando também em fazer com Elixir, mas não só isso, né, tipo, nessa parte de web, putz, com certeza Elixir funciona muito bem. Eu acho que isso é muito até do modelo de atores, né? Exatamente, que tem aquela coisa do request do servidor, acaba sendo uma mensagem que você recebe e você responde para quem te pediu, né? Isso, em outros frameworks de atores, até o modelo reativo propriamente dito, que seria o modelo de atores, né? É aquele que você transita mensagens. Então, se essa mensagem está transitando entre dois processos ou entre o browser e o servidor, é pouco relevante, né? Exatamente. Mas aí outra coisa que a galera tem feito também com o Elixir, que aí eu acho que até não foi... Porque essa visão de web era a visão que a gente tinha até dentro da plataforma Tech, era o tipo de aplicativo, né? Era o tipo de software que a gente estava acostumado. E aí o Valim lançou a linguagem e muita gente começou a usar isso para aplicações embarcadas. Então, aplicações de IoT, né? De internet das coisas. E aí surgiu-se um framework chamado Nerves, que é muito bacana, você consegue instalar seu software escrito em Elixir, em Raspberry Pi e um monte de coisa, que aí é um mundo que eu já nem manjo tanto assim, e você tem gente grande usando IoT com Elixir. Então, algumas aplicações, por exemplo, de sensores que vão plugados em tubulações de óleo, que é uma caixona lá que vai plugada, rodando Elixir para fazer comunicação via sinal de celular, sei lá como é que faz, mandando informações para um servidor centralizado, rodando lá, enfim, e fazendo um negócio que esse ecossistema tem, né, o ecossistema Erlang Elixir, que é o deployment a quente, né, que a gente fala, né, você consegue atualizar a versão do software que está rodando lá no dispositivo embarcado, sem precisar restartar nada e tal, sem perder nenhuma informação que está rolando dentro dele, sem perder nenhum estado que estiver rolando lá dentro, né? Então tem muita gente fazendo IoT com Elixir. Tem um outro case legal, tem uma... eu não vou lembrar o nome agora, se não me engano era na Espanha, os caras estavam fazendo um veículo autônomo, um busãozinho para aeroporto. Aquela coisa de, tipo, pegar você na saída do aeroporto e levar no avião que já tá lá longe na pista e tal, porque não tem o finger e tal. Então os caras estavam usando Elixir para controlar essa frota de veículos e mandar assim, olha, vai pra tal lugar, volta, porque precisa recarregar a bateria e tal. Então essa comunicação, aí junta o IoT e junta essa questão do WebSocket, né, essas conexões sempre real time, vivas, né? Real time, exatamente, e junta tudo e, putz, virou uma solução muito bacana com o Elixir que a galera tava fazendo. Legal. E assim, até você deu alguns exemplos de aplicação, né, e assim, olhando pro cenário mais comum ali, pro mundo web, que é, como você disse, é aquele que a gente tá um pouco mais habituado ali, e até olhando para outras possibilidades, você até citou um framework voltado para IoT. Quais outros frameworks são comumente utilizados no ecossistema? Assim, beleza, eu quero aprender Elixir, mas, pô, printei no console e agora? Como é que eu construo uma aplicação? O que eu tenho de biblioteca, de framework mais comum? Se puder dar um norte pro pessoal aí, para onde que eles podem ir buscar e avaliar o que existe dentro do ecossistema, né? Animal. O mais legal é que o Elixir já vai vir com um carinha chamado Mix. O Mix é uma mistura de um monte de coisa, então ele é tua linha de comando aí para uma série de facilidades do mundo Elixir. Então, com ele você já cria um projetinho com uma base de código, com uma estrutura de diretórios, inclusive já com o framework de testes que já vem com o Elixir embutido. Então, você cria com Mix, você roda os testes com Mix também, já vai estar tudo bem integrado. E aí, a primeira coisa que normalmente o pessoal de web acaba fazendo é conhecendo o framework Phoenix, né? O Phoenix é o framework web padrão da comunidade Elixir. E até uma pergunta que a galera faz é se existem outros frameworks web. A resposta é, entre aspas, não, porque o Phoenix, a comunidade Elixir tem uma preocupação grande e não tem uma fragmentação muito grande de ideias, de esforços. Então, ao contrário, por exemplo, da comunidade de JavaScript, que você começa a ter uma pluralidade até excessiva, né, até nociva, de muita coisa parecida e tal. A ideia em Ruby, até em Python, a gente vê
ver isso também em Elixir, é juntar os esforços e agregar e, enfim, construir coisas melhores, né? Então o Phoenix acaba agregando esses esforços de um framework web. Existem algumas alternativas de frameworks para fazer uma coisa super simples, de um GET, de um POST, para fazer uma DSL de web super simples, sem o MVC, né? Sem aquelas coisas, aquelas camadas acima dessa camada de roteamento. Mas, para ser sincero, você acaba nem precisando, porque o próprio Phoenix, apesar de ter toda essa construção de uma série de camadas para te ajudar a fazer aplicações web, se você quiser usar ele só como roteamento, uma coisa super simples, você consegue, isso não vai pesar na tua aplicação. Então é um negócio bem bacana, bem modularizável, que dá para fazer com esses frameworks e tal. Tem esse framework que eu comentei de IoT, que é o Nerves, que, putz, também domina aí, você consegue fazer software embarcado muito facilmente, fazer deploy e tal, tem uma série de facilidades, é muito bem feito o Nerves. E todos esses caras todos esses frameworks acabam usando um cara dentro da linguagem, dentro do ecossistema aí do Erlang Elixir, que chama OTP. OTP, que muita gente fala, pô, o que é OTP e tal. Na verdade, é um conjunto aí de bibliotecas para você construir aplicações escaláveis em Erlang Elixir. Isso já está dentro aí da Virtual Machine. Você acaba usando é como se fosse além da biblioteca padrão, você também tem esse framework para construir software distribuído, resiliente, tolerante a falhas. Você vai querer aprender sobre o OTP em algum momento da sua vida, mas para você construir, shippar aplicações web, você não vai precisar aprender ele por enquanto não, porque o próprio Phoenix acaba abstraindo e usando tudo isso para você e deixando super fácil. Se você pegar uma aplicação simples em Phoenix, você vai comparar com uma em Rails, ou uma em Django, ou uma em Express, você vai ver que é bem parecido e você vai conseguir aprender bem fácil aí também. Jorge, e quanto à questão de, por exemplo, você citou uns frameworks para questão de front, e existe algum para fazer a gestão de processos? Existe algum para fazer teste unitário, teste integrado? O próprio Elixir ele já vem com um framework de testes muito bom, que é o EXUnit. Então você já consegue lidar com testes automatizados, testes unitários com ele. E aí, por exemplo, quando você usa o framework, algum framework como Nerves ou como Phoenix, eles estendem esses módulos, né, do EXUnit para te ajudar a criar testes que lidam com as abstrações que aquele framework traz, tá? Então, assim, se você está usando Phoenix, ele já vai te ajudar a escrever testes para Phoenix. Se você está usando Phoenix com o Ecto, que é a biblioteca para acessar banco de dados, o Phoenix e o Ecto já vão te dar as abstrações para criar os testes em cima disso. E aí testes de todos os níveis, desde unitários até testes aí de integração, enfim. E o que é uma coisa muito legal do ecossistema é que você consegue, por padrão, rodar testes em paralelo. Então, isso já é embutido dentro do framework de testes, por causa do Elixir. Então, a sua aplicação web, mesmo testes de integração com o banco, testes de integração web e tal, você já consegue rodar tudo em paralelo. É muito mágico, assim, ver isso funcionando, porque você diminui muito, em muito tempo, quanto tempo você precisa para rodar os testes, né? Conta pra gente como que é a comunidade hoje do Elixir. Hoje a comunidade tá bagunçado, né? Aqui em São Paulo a gente sempre tinha os eventos presenciais, né? E agora com esse negócio de pandemia e tal, acabou ficando online, né? Acho que rolou um ou outro. Mas você tem comunidades fortes aqui no Brasil. São Paulo, se não me engano, em Curitiba, Florianópolis também tem uma galerinha boa também. Rio de Janeiro eu sei que tem também. E eu sei que tem algumas comunidades mais isoladas aí ao redor do Brasil também. E normalmente o pessoal se encontra aí na Elixir Brasil, né? Que é o evento aí que rola todo ano. Esse ano não teve, mas que deve rolar aí. Vai rolar a versão online dele no final do ano agora. Eu vou pesquisar e eu mando o URL para vocês. Vai estar no post na descrição aqui no site. Que vale a pena participar. Ó, recadinho do patrocinador, inclusive, vai ter um evento de Elixir com a presença do Jorge. Acho que esse episódio sai antes do evento, então se sair antes do evento vai estar o link no post. Eu sei porque sou eu que estou organizando, então... A comunidade ainda está se organizando, eu acho, mas ela... Enfim, como qualquer linguagem de nicho, né, acaba sendo... Ou qualquer linguagem mais nova aí, acaba sendo uma comunidade pequena. E você vê sempre as mesmas pessoas, mas tá aumentando, assim, a
a quantidade de pessoas que nunca ouviram a linguagem, querem conhecer e tal, então isso me deixa bastante animado também. O pessoal colabora bastante assim com projetos open source, tem iniciativas dentro da linguagem. Acho que o forte, por exemplo, do JavaScript, tirando toda a brincadeira, né, é porque tem uma comunidade muito ativa criando muita coisa o tempo todo, né? Tanto que a gente brinca, tem framework nova a cada 2 minutos, aquelas propagandas a cada 2 minutos alguém cria uma framework no Brasil. Até quando? Né? Mas, tipo, como que é a comunidade de Elixir? Existe gente criando em cima disso? Existe gente ensinando? Online mesmo, assim, artigos, fóruns? Como que você vê isso daí? Tem essa galera? Ou é algo muito novo ainda? Boa, tem sim essa galera. Inclusive, a gente tem uma grande quantidade de bibliotecas disponíveis. Eu até entrei aqui agora no Hex.pm, que é o nosso gerenciador de pacotes, né? Você tem aqui quase 12 mil bibliotecas disponíveis. Ontem teve 12 milhões de downloads e tal. Claro que se você for comparar isso com o mundo Node, putz, é muito diferente, né? Mas assim, tem biblioteca para tudo. Biblioteca para acessar banco de dados, para acessar APIs de vários serviços diferentes, até porque criar esses clients é bem simples. Então, assim, não antigamente, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu acho que você ia ter dificuldades para acessar, sei lá, por exemplo, um Elasticsearch. Hoje em dia, putz, tem para tudo, funciona bem, tudo bem documentado normalmente, tudo com testes, isso com certeza, uma comunidade que se ajuda. Tem o Elixir Forum, que é uma fonte de informação animal. Muita gente reclama que não tem muita coisa de Elixir no Stack Overflow, mas é porque o pessoal se agrupa no elixirforum.com, que é uma comunidade super bacana de discutir. A galera tem muita preocupação com código de conduta lá dentro e tal, então costuma ser uma discussão super saudável lá dentro. Então, existe sim a comunidade cada vez maior, criando um monte de coisa, criando artigos, discutindo como construir as coisas, publicando conteúdo nas palestras e tal. Aqui no Brasil, eu acho que falta um pouco disso, tá? Eu acho que falta a galera que escrevia, ainda escreve, mas aí acaba escrevendo em inglês, por exemplo, e tal. Então falta uma galerinha aí mais que tá entrando agora na comunidade Elixir, escrever um pouquinho mais sobre o que tá fazendo em Elixir, porque tem muita empresa no Brasil usando Elixir, vários times sendo formados, muita gente aprendendo, e falta um pouquinho disso. E aí, em comunidade, eu acho que uma coisa que tá faltando aqui no Brasil é curso. Eu acho que a demanda existe, fica aí a dica para quem quiser montar alguma coisa. Existem alguns cursos Udemy e tal, em português já, mas acho que falta mesmo alguém pegando um pouco mais pesado nessa ideia de cursos aqui no Brasil. Cursos de Elixir nos Estados Unidos já existem, Europa e tal. Tem muita empresa querendo contratar Elixir e não tem jeito. Tipo, putz, o que tem de gente perguntando pra mim, onde é que eu contrato gente Elixir? Eu falo, pô, não dá. Li hoje no Twitter. Li hoje. Não dá. Uma pessoa procurando desesperado por uma vaga de Elixir. Não, vaga tem bastante. Aí o que eu sempre falo pra galera você quer contratar gente de Elixir, vai ser difícil. O que você precisa pega alguém de Ruby, pega alguém de Node, de Python, e você vai ter que ensinar Elixir pra essa galera, o que não é muito difícil. Mas aí o cara fala, pô, mas eu não sei ensinar. Como é que eu monto um curso? Como é que eu monto alguma coisa interna? Então acho que aí fica a dica aí pra quem montar um curso bacana aí pra ajudar essas empresas todas aí. É mais ou menos o cenário que eu passo com Kotlin, né? Porque a gente utiliza bastante Kotlin, mas não é uma linguagem muito popular fora do Android. Mas qualquer um de Java aprende ela muito rápido. Exato. Então a gente contrata desenvolvedor Java, treina pra Kotlin. Perfeito. Mas tá difícil de encontrar. Tem a galera de Ruby também, então. De Java também, então. Olha aí, galerinha do Hotmart, que ganha dinheiro vendendo curso, tá aí a oportunidade. Aprende Elixir, vende no Hotmart e fica milionário. Desenvolvedor bom tá difícil, né? Pra qualquer linguagem, qualquer tipo de perfil, né? Bom, então entrando... A pergunta ia ser, né? Por onde começar? Que é a pergunta final aqui pra gente encerrar. Mas acho que o banho de água fria já gelou tudo. Mas quem quer aprender, então? Não tem cursos aqui no Brasil, ou são poucos, né? Como a gente tá comentando, mas beleza, eu quero levar a sério. Qual é o caminho que você indica? Eu até vou ir além, assim. Pra quem não é de Ruby, pra quem não é de funcional, mas tem interesse em conhecer a linguagem, qual que é a linha de raciocínio que você recomenda? Olha, para aprender a linguagem, a gente está bem servido
sentido de livros, tá? Livros em inglês, a gente tem livros ótimos aí da Pragmatic Programmers abordando Elixir e abordando Elixir de um jeito, mesmo para quem não conhece funcional, linguagens funcionais, e ajuda pra caramba. Então eu vou deixar, na verdade eu vou deixar a lista tem uma página do próprio site do Elixir, onde tem lá as fontes de informação para aprendizado, aí tem os livros da PragProg lá e tal, e em português, eu sei que tinha uma galera escrevendo um livro aí pra Casa do Código, mas eu acho que o pessoal tá demorando um pouco pra escrever esse livro aí e tá perdendo a oportunidade aí, então eu vou dar uma puxão de orelha aí na galera. Olha, ao vivaço aí. Mas tem livros em inglês muito bons, e não é um inglês pesado, inclusive, pra quem não manja de funcional, tem um livro do Ulisses Almeida, que trabalhou comigo na Plataforma Tech, e ele escreveu esse livro em inglês, porque o cara é chique, e esse livro chama Learn Functional Programming with Elixir, ou seja, né, aprenda programação funcional com Elixir. E ele vai exemplo a exemplo construindo o que significa programação funcional, então imutabilidade, questão de funções como importantes e tal, ele vai colocando cada exemplo e usando a sintaxe de Elixir. Esse livro tá muito legal, funções recursivas, polimorfismo, pattern matching, que é um tópico super legal de aprender e melhora a legibilidade do código de uma forma impressionante, e ele explica passo a passo com Elixir. Então, para quem não manja de funcional, esse livro vale muito a pena, porque explica um monte de coisa que não tem só a ver com Elixir, né? Vai te ajudar em qualquer outra linguagem funcional. Curso, tem uns da Udemy em português que eu não conheço, eu vi esses dias aí o pessoal comentando até no grupo de Telegram do Elixir, que é uma outra fonte legal para trocar ideia também, grupo Elixir Brasil lá no Telegram, a gente deixa o link aí também, e é isso, eu acho que com livro, com Telegram aí, com Elixir Forum, acho que já tem uma boa base aí para começar a aprender. Falta um pouquinho de coisa em português sim, então para quem tem essa barreira do idioma, vai sentir um pouco de dificuldade, aprenda inglês logo, por favor, e aí você vai conseguir, enfim, melhorar aí qualquer coisa aí. Olha, eu acho que depois desse episódio o Clécio vai repensar em que linguagem ele vai programar agora. Pois olha, é sempre bom a gente ter mais uma ferramenta para poder avaliar alguns problemas, né? Mas eu tô olhando com bons olhos gostei muito do modelo da VM, sabe? Esse modelo de atores. Mas o JVM ainda é dono do meu coração, né, cara? a gente acabou nem falando tanto das propriedades da VM e tal, que a gente até mencionou no episódio anterior lá de programação funcional, né? Mas, cara, realmente é um negócio tão engraçado você ver assim e falar, caramba, existe um ecossistema em que isso já tá resolvido e você não precisa se preocupar com essas coisas e tal. Então, a gente mencionou naquela coisa da arquitetura de mensageria embutida já dentro da VM. Nossa, isso quando você entende assim como se consegue usar, fala, então dá pra fazer coisas muito, muito mais complexas de uma forma muito mais simples, né? E isso pra mim tem um valor enorme aí. E tudo na parte de instantânea também, né? Tudo, a gente chama de, que é uma Elixir e Erlang, enfim, é soft real time, né? Então ele tenta ser real time ali na questão de passagem de parâmetros e tal. Tem um garbage collector que não bloqueia a VM inteira. Então tem uma série de propriedades legais para quem quer fazer um sistema real time, né? Aí a gente já fala que é soft real time porque ele não tem aquelas garantias do hardware que ele vai executar algum passo em tantos nanosegundos e tal, coisa que, por exemplo, você precisa para fazer um sistema embarcado que controla um carro autônomo, esse tipo de coisa. Aí é real time de verdade, né? Mas para todo o resto, Elixir vai servir muito bem aí como real time. Até legal falar que Elixir é uma linguagem até bem rápida, né? E a gente em frameworks web aí, normal, a gente costuma medir as requisições em milissegundos, né? E aí em milissegundos, né? 100 milissegundos, 200 milissegundos, e aí no mundo Elixir, no mundo Phoenix, a gente se acostuma a ver os requests no log de produção sendo apresentados em nanosegundos. Caraca! Então, uma camada mais rápida ali para. E o legal é que eles não costumam variar muito. Então, se você tem um request ali, responde em tantos nanosegundos, ou mesmo milissegundos que seja, esse cara não vai variar. Se tiver uma carga maior, menor, se estiver rodando garbage collector, até porque não tem problema rodar, porque não bloqueia a requisição e tal. Então, tem uma série de propriedades bacanas aí de
estabilidade, vou dizer assim. Além de, por exemplo, um teste super simples. Você pode rodar o Framework Phoenix na tua máquina, aí você faz, você cria, sei lá, um request, você cria um controller que dá um loop infinito, beleza? Aí você pluga esse loop infinito dentro de uma rota. E se você fizer a requisição do seu browser para essa rota, essa tua aba do browser vai ficar esperando o request terminar e não vai terminar nunca porque tá naquele loop infinito. Só que você consegue abrir uma outra aba e fazer a request para o mesmo lugar, vai funcionar, vai continuar. Se você fizer um request para uma outra rota que responda algum valor, ele vai responder. Então é tudo não blocante, mesmo com loop infinito aí, coisa que em muitas linguagens e muitos ecossistemas aí não dá para fazer isso, né? Ruby não dá, Python, Node, não sem uma parafernália aí para rodar isso em produção, né? Hoje é o dia da carteirada. Bom, acho que a gente chegou no final do episódio, passamos até um pouquinho, mas caramba, na verdade, sim, no episódio passado que nós conversamos com o Jorge, eu já cheguei na comunidade pedindo pro pessoal compartilhar alguns materiais, que eu vou compartilhar também no post, que me chamou a atenção, mas depois desse aqui, com certeza absoluta, eu vou começar pelo menos um projeto para conhecer aí a tecnologia mais a fundo, né? Eu acho que chegou a hora de sair do PHP. Olha, o Luiz vai sair das drogas. Nossa, faz tempo. Luiz, me dá 30 minutos do seu tempo, Luiz. Eu vou te passar uma palestra de um cara chamado Sasha Yurik. Ele escreveu um livro sobre Elixir, também super recomendado, e ele tem uma palestra em que ele explica muito melhor do que eu expliquei agora, desse negócio de request, loop infinito e tal. Ele explica muito melhor esse tipo de propriedade da Virtual Machine do Elixir. Uma palestra bem curtinha, ele vai direto ao ponto e você fica assim de cara aberta, assim, puta, dá pra fazer isso? Não sabia, na minha linguagem não dá. Então, sabe, você fica com esse negócio na cabeça, assim, e com certeza vai motivar todo mundo aí que quiser tá na dúvida, pô, será que vale a pena aprender e tal? Quando você assistir essa palestra, você vai se convencer, a gente deixa aí no show notes aí depois. Pô, maneiro. Dá pra fazer PWA com Elixir? Não, brincadeira. Putz, agora que você falou PWA, deixa eu até falar um negócio. Tem, com o negócio do WebAssembly, né, rolando e tal, tem uma galera muito boa, tá portando o Elixir pra rodar no client-side dentro do browser. E aí vai ser pra mim vai ser uma outra revolução, uma explosão enorme aí em como a gente vai começar a construir PWAs, SPAs e toda a parafernália client-side aí dentro do browser, mas isso daí, putz, é pra daqui a pouco, não é agora não. Resolvido, Luiz. Adeus JavaScript, olha o sonho aí. Resolvido. Sai fora. Bom, então agradecendo você mais uma vez, Jorge, por estar aqui com a gente. Muito legal receber você aqui, espero que você possa voltar mais vezes, acho que tem muitos assuntos que a gente pode falar. Fica aí também o convite pro pessoal conhecer a Source Level, conhecer o trabalho que o Jorge faz aí também nas comunidades. Me siga no Twitter. Siga no Twitter, siga no LinkedIn e onde mais? Facebook também? No Instagram, se quiser ver meu treino de academia, né, minha natação e tal. Olha, crossfiteiro. Olha só, todos os links vão estar aqui na descrição. Nos vemos no próximo episódio. Tag abraços. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.